Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a quixotesca e sempre indigesta missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre a fracassada intentona geriátrica de 7 de setembro. A turma achou que bastava colocar o bloco na rua para Bolsonaro decretar estado de sítio. Então, os policiais e militares sairiam em socorro para destituir os ministros do Supremo Tribunal Federal, conferir plenos poderes ao ex-capitão e, enfim, instaurar um califado do Bolsonistão. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Pois é, o roteiro parecia delirante demais para ser verdade e realmente era. Aqui mesmo nós alertamos na semana passada, Bolsonaro é um leão desdentado, só pode rugir. E não é que os fatos vieram para nos desmentir? Na verdade, nem rugir mais Bolsonaro pode. Depois de ter ameaçado enquadrar o Supremo, de dizer que não respeitaria mais qualquer decisão do ministro Alexandre de Moraes, e dizer que só sairia da presidência da República morto ou preso, bom, Bolsonaro decidiu arregar. O Supremo Líder pediu socorro a Michel Temer, que o ajudou a redigir uma carta à nação. Depois de passar meses atiçando seus fanáticos apoiadores contra o Supremo, Bolsonaro disse que jamais teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Minimizou as divergências com Alexandre de Moraes, destacando ainda as qualidades dele como jurista e professor, pela harmonia e independência entre os poderes. Bolsonaro não é um leão coisa nenhuma, não passa de um gatinho assustado, mostrou as unhas porque estava ali, acuado, mas queria mesmo era o aconchego de um bom mordomo, disposto a afastar o perigo e trazer o seu leitinho morno. Pobres bolsonaristas que torraram as suas economias para seguir as caravanas do presidente ou parcelar um fuzil usado. No fim das contas, o presidente acabou deixando todo mundo na mão. Ainda assim, o Brasil segue mobilizado. Nem Bolsonaro tem condições de dar um golpe, nem a oposição tem força para derrubá-lo, ao menos por enquanto. As peças começam a se mover, é o que veremos nesse episódio. Preparados? Então acomodem-se no sofá e retirem as crianças da sala, porque as cenas a seguir podem ser perturbadoras para alguns espectadores. Uma coisa ninguém pode negar: os apoiadores de Jair Bolsonaro são muito fiéis. Bastou o ex-capitão convocá-los para as ruas e lá estavam eles, dispostos a tudo para varrer do mapa os comunistas, satanistas e toda aquela gentalha que tomou de assalto as instituições republicanas. É verdade que sobrou pasto em Brasília e o protesto terminou muito cedo, até pelo sol escaldante do Cerrado, mas a Avenida Paulista estava realmente lotada. Os protagonistas dos atos foram um espetáculo à parte. Em Brasília, os caminhoneiros ameaçaram o tempo todo invadir a Praça dos Três Poderes para tomar de assalto o STF. No Rio de Janeiro, apoiadores do presidente formaram fila para tirar foto com Fabrício Queiroz, acusado de ser o operador do esquema de rachadinhas de Flávio Bolsonaro. E Queiroz, vejam só, bateu continência para um cartaz com a foto do ex-deputado Roberto Jefferson, aquele que é réu confesso e delator do mensalão e voltou para a cadeia após ameaçar ministros do Supremo. Em São Paulo, nos deparamos com a versão brasileira de Quixamã, com o rosto pintado de verde e amarelo, cocar com chifre de búfalo, megafone e uma placa em homenagem ao deputado bolsonarista Daniel Silveira, outro preso por ameaçar integrantes da Suprema Corte.
que Xamã, para quem tem a memória fraca, é o alter ego de Jake Angeli, um militante trampista adepto de teorias conspiratórias que ficou famoso após invadir o Capitólio. Para quem não se lembra, Donald Trump, inconformado com a derrota nas eleições americanas, também insuflou os seus apoiadores a dar um golpe. Não deu muito certo por lá, mas o Trump dos trópicos acredita que pode ter mais sucesso abaixo da linha do Equador. Em meio às numerosas faixas pedindo intervenção militar e o fechamento do STF, apareceu até o pênis da Fiocruz, denunciado pela secretária Mayra Pinheiro em depoimento à CPI da pandemia no Senado. Estão lembrados das declarações da Capitã Cloroquina? Desenvolve LGBTI, eles têm um pênis na porta da Fiocruz. A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora, enquanto estou secretária de governo. Em algum momento da história da Fiocruz teve um aparelho reprodutor masculino na porta? Sim. Não, ela falou tênis. Não, senhor. Não. Não, senhor. Pois é, há rumores de que esse monumento fálico foi obra de estudantes infiltrados. Mas o fato é que o pênis inflável acabou bem recebido pelos apoiadores do presidente, que não se cansa de repetir por aí que é imbrochável. Na política, eu sou imbrochável! Eu sou imbrochável! Eu sou imbrochável! Clube Bolsonaro, imorrível, imbrochável, Freud explica. Bolsonaro, por sinal, não decepcionou no 7 de setembro. O seu discurso foi apoteótico para a rapaziada de verde e amarelo. Nosso país não pode continuar refém de uma ou duas pessoas. Amém. Ou entram nos eixos, ou serão simplesmente ignoradas. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação, qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Esse ministro específico do Supremo Tribunal Federal perdeu. E aquele que pensa que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa: nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. A turma ficou tão empolgada que alguns realmente acreditaram na fake news de que o ex-capitão havia decretado um estado de sítio. O Estado, o Exército acaba de tomar conta do nosso Brasil. Estamos com o Bolsonaro, acaba de decretar estado de sítio. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpa pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra, valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Conseguimos, fizemos parte, conseguimos estado de sítio. Vamos tirar os vagabundos de lá, conseguimos tirar os 11, nós fizemos nossa parte, viemos para Brasília, levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Desculpa. Comovente, não? Acho que faltou capim nesse sítio. Mas, como diz o ditado, não há tristeza que dure para sempre, nem infelicidade que nunca se acabe. As bravatas de Bolsonaro não assustaram ninguém. Os ministros do STF vieram a público repudiar as declarações. O PSD de Gilberto Kassab e o PSDB de João Dória resolveram manifestar apoio ao impeachment. No fim das contas, as ameaças golpistas do ex-capitão só contribuíram para ampliar o seu isolamento político, e então ele se viu forçado a recuar.
Primeiro, ele teve de pedir aos caminhoneiros para liberar os bloqueios nas estradas de ao menos 14 estados. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial aí os mais pobres. Então, não toquem nos caras aí, se for possível, tá? Liberar, tá, ok? Pra gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. O vexame não parou por aí. Depois, Bolsonaro fez um elogio gratuito à China comunista. Disse que a nação asiática era essencial para o enfrentamento à pandemia no Brasil. E então, pediu ajuda a um especialista em golpes, que o ajudou a redigir aquela carta à nação que mencionei na abertura do programa. Eu só não acredito que tenha sido Temer o verdadeiro autor daquela carta. Afinal, não havia uma única e escassa mesóclise em todo o texto. Vocês também sentiram falta de um tal Queloei? O pedido de arrego deixou seus fãs inconformados. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos foi enfático. Game over, fim de jogo. O blogueiro Rodrigo Constantino também lamentou a demonstração de fraqueza. Bolsonaro pode ter assinado a sua derrota hoje. O pastor Silas Malafaia também ficou injuriado. Continua aliado, mas não alienado. O próprio presidente sentiu o baque e viu a necessidade de justificar a humilhante rendição em sua live semanal. Não tem nada demais ali. Eu acho que o que eu dei ali, a resposta é a seguinte: eu estou pronto para conversar. O mais problema que eu tenho lá com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco, com o ministro Fux, né? Com o Barroso lá do TSE, estou pronto para conversar com o Barroso. Todo mundo quer transparência, Barroso. Mas não se iludam, amigos, isso não significa que o impeachment vá decolar. Como disse no início do programa, nem Bolsonaro tem condições de dar um golpe, nem a oposição tem força para derrubá-lo. Arthur Lira, o presidente da Câmara, continua sentado sobre mais de 130 pedidos de impeachment e não manifestou qualquer intenção de dar início ao processo. Aliás, para afastar o presidente, são necessários 2/3 dos votos na Câmara, uma meta impossível de ser alcançada enquanto os partidos do Centrão ainda estiverem no governo. E por que desembarcariam agora, se estão com a chave do cofre na mão? Bolsonaro terá de entregar tudo para permanecer no cargo. O impasse persiste, o Brasil continua imobilizado. Até as eleições do próximo ano, Bolsonaro continuará de tempos em tempos insuflando seus apoiadores a sair das ruas. Enquanto isso, a economia vai ladeira abaixo. O país não cresce, a inflação beira os 2 dígitos, corrói o poder de compra dos trabalhadores. Já são quase 15 milhões de desempregados, o dobro disso se incluirmos os desalentados e os subutilizados. Enfim, quando os brasileiros chegarem às urnas, estará diante de um país em ruínas. E no programa da semana passada, sobre o leão desdentado que vimos agora virar um gatinho assustado, nós recebemos mais de 950 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O William me advertiu: continue desdenhando do nosso presidente, dos seus apoiadores, e depois será aprovado segundo as suas próprias palavras, seu comunista safado. Você não tem vergonha na cara e muito menos patriotismo. A nossa bandeira jamais será vermelha. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Seu desejo é uma ordem, William. Eu vou continuar desdenhando do presidente e dos seus apoiadores. O Márcio acrescenta: vai a público falar isso, covarde. Uai, eu não estou falando isso publicamente?
Já o Paulo pergunta: será que essa imprensa falida, replicadora de narrativas de esquerda, é tão burra e não percebeu que a casa caiu? Bem, eu desconfio que o Paulo aqui está se referindo àquela casinha de cachorro que os nossos valorosos fuzileiros navais destruíram em um treinamento militar em Formosa, estão lembrados? E muitos espectadores repudiaram a minha versão de My Way, imortalizada na voz de Frank Sinatra. Os Segredos da Usinagem diz: Frank se remexeu no túmulo. O Marcelo implorou: Sinatra, salva nós. E a Suzana acrescenta: você pode fazer do seu jeito, mas não canta não, please. Bem, pessoal, diante de tantos apelos, tão sinceros e tão sentidos, vou poupá-los de cantar Macarena, ao menos a versão que eu tinha preparado para os caminhoneiros. Fiquem com a versão do Marcelo Adnet, que é muito melhor. Atenção aí, todos os patriotas, por favor espalhar essa mensagem aí, tá ok? Você, patriota que for a quarentena, venha mostrar inteligência pequena. Gado do Zap que nega a ciência, cloroquina pra ema. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.